Pessoal, então, boa noite a todos, tá? Então, dando continuidade à nossa disciplina aí, hoje a gente vamos encerrar, então, o capítulo 7, tá? De ajuste e solução de problemas do EGRP. Então, na nossa aula aqui do dia 2, do dia 6 de julho de 2021, tá? Já fiz o cadastro aqui de duas atividades práticas relacionadas a esse subcapítulo 7.2, tá? Que é a solução de problemas com EGRP no IPv4, tá? E aqui uma atividade de desafio, tá, de integração de habilidades, que junta tudo que foi visto nesse capítulo 7 aí sobre o EGRP, ok? Então, vamos lá. Então, iniciando aqui, a gente tem alguns comandos básicos, tá, de solução de problemas do EGRP, que são comandos que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, o comando lá, o show IP EGRP neighbors, tá? Ele verifica se o roteador reconhece os seus vizinhos, tá? Então, é um comando que a gente tem que utilizar para verificar se a adjacência, né, entre os roteadores, se a vizinhança, né, foi estabelecida, tá? Porque isso a parte básica, tá? Para que o EGRP funcione corretamente, é que os roteadores vizinhos montem, né, e criem a sua tabela de adjacências. O comando show IP route EGRP, ele verifica então se o roteador aprendeu a rota para uma rede remota através do GRP. Nós já tínhamos visto também nas aulas passadas, tá? E nesse exemplo aqui a gente vê que através desse comando, o roteador R1 ele aprendeu 4 rotas com EGRP. Como é que eu sei que são 4 rotas? Porque são as letrinhas aqui em D, né? Identificam que são rotas aprendidas através do EGRP. Como eu tenho 4 entradas para a letra D, então são 4 rotas que foram aprendidas pelo protocolo. E os comandos do EGRP para IPv6 são bem semelhantes, né? A gente só muda de IP para IPv6. Então, a gente tem o comando show IPv6 EGRP neighbors para ver a tabela de vizinhança, o show IPv6 route para ver a tabela de roteamento, e o show IPv6 protocolo também para ver várias informações sobre o GRP, tá? Então, são comandos bem semelhantes aí ao IPv4. Aqui nós temos um fluxograma, tá? Que seria mais ou menos os passos que a gente deveria seguir para verificar, resolver, né, um determinado problema. Então, primeiramente, que os vizinhos de GRP devem primeiro estabelecer adjacências entre si antes que possam trocar rotas, tá? Então, início de tudo, que haja adjacência, que haja a tabela de vizinhança instalada nos roteadores. E alguns motivos que podem acarretar falhas são a interface entre o dispositivo estar inoperante. Então, é óbvio que uma interface entre dois roteadores não estiver funcionando, não tem como haver adjacência, né? Se os dois roteadores não tiverem a correspondência de números de sistemas autônomos, do EGRP também não vai ter. Então, quando eu configuro um roteador e coloco lá, por exemplo, o número de sistema autônomo 1, no outro roteador que vai fazer a vizinhança com ele, eu também tenho que colocar no mesmo sistema autônomo, né, para que haja a vizinhança. Quando as interfaces apropriadas não estão ativadas para o processo de EGRP, também vai ter problema. Se eu configurar uma interface como passiva, tá, então essa interface ela não envia informações do GRP, atualizações do GRP, então não é possível criar uma adjacência com essa interface, tá? Quando valores também de K configurados incorretamente, que são lá os pesos, né, as métricas, ou o tempo de intervalo de hello e hold são incompatíveis, ou a autenticação configurada também está incorreta. Então, tudo isso são fatores que podem fazer com que a tabela de vizinhança não seja criada, tá? E ela não sendo criada, o protocolo não vai funcionar corretamente. Depois que a adjacência for criada, então o primeiro passo já foi efetuado, tá? O EGRP ele vai iniciar o processo de troca de informações de roteamento. Então, se dois roteadores forem vizinhos no EGRP, mas ainda assim houver algum problema de conexão, tá? Pode haver, então, alguns outros problemas de roteamento que podem ser causados por as redes corretas não estão sendo anunciadas em roteadores remotos. Então, quando a gente configura o EGRP, a gente usa no IPv4 lá o comando network para informar quais redes eu vou anunciar, né, para os demais roteadores vizinhos, para que eles atualizem suas tabelas de roteamento. Então, se eu não atualizo a rede de forma correta, ou deixo de atualizar alguma rede que está diretamente conectada a mim, isso vai fazer com que outros equipamentos não acessem essa rede. Uma interface também passiva configurada de forma incorreta, ou caso haja alguma ACL, né, que está bloqueando algum tipo de anúncio da rede, lembrando que as ACLs são configuradas nos roteadores ali para a gente limitar, né, ou filtrar o que entra e sai de cada interface. Então, de repente, eu criei uma ACL que está bloqueando algum tipo de anúncio, algum tipo de mensagem do EGRP. E um outro seria quando o resumo automático está causando também roteamento inconsistente, como a gente tinha visto já na aula passada, tá?
quando a gente tem uma rede não contígua, tá? Então, aqui são algumas questões que podem acontecer e fazer com que o nosso protocolo de GRP não funcione corretamente, tá? Uma outra coisa também sobre a conectividade da camada 3, tá? Nível de camada de rede. Então, é óbvio que deve haver uma conectividade de camada 3 entre os dois roteadores para criar uma adjacência de vizinhos, tá? Então, a gente usa lá o comando show IP interface brief para verificar se há interfaces estão corretamente configuradas com o endereço IP, tá? E também se estão ativas, né? De repente, alguma interface está inativa ou está com o endereço IP mal configurado, isso também vai evitar que o eGRP funcione de forma correta. Então, a gente sempre deve executar ali um ping entre um roteador e outro, tá? Para confirmar se os dois equipamentos estão se comunicando corretamente. Caso o ping não obtiver êxito, tá? A gente pode usar um comando lá que a gente viu já no semestre passado, que é o show CDP neighbor, para verificar as conexões da camada 1 e 2, tá? Com o vizinho, para ver se não é de repente, uma falha a nível de físico, né? Ali a nível de enlace, e não a nível da camada 3. Como a gente sabe, alguns problemas que podem ocorrer a nível de camada 3 é um endereçamento IP incorreto, tá? De repente, aqui eu configurei essa interface numa rede, e essa interface do R2 aqui eu configurei com o endereço de uma outra rede. Então, é óbvio que não vai haver comunicação aqui entre essas duas máquinas, tá? Eu posso também configurar com uma subrede errada, tá? E também, isso são, então, fatores, né, que são incluídos aí nessa possível falha de conectividade a nível 3, endereçamento IP e também as subredes. Então, como eu falei aqui, com certeza aqui, nesse exemplo, ambas as interfaces devem pertencer à mesma subrede, tá? Caso contrário, não vai haver uma conectividade entre elas. E o comando para a gente verificar as informações de IP no IPv6 é show IPv6 interface brief, tá? Esses são comandos que a gente já viu já lá na primeira, segunda fase, né? Mas que a gente vai usar aí, com certeza, ao longo do curso. Falando também sobre os parâmetros do eGRP, quando a gente vai identificar se algum problema em uma rede de GRP, a gente tem que verificar que todos os roteadores que participam da rede de GRP estão configurados com o mesmo número de sistema autônomo, tá? Isso foi uma das primeiras coisas que eu falei quando a gente viu lá o capítulo 6, como configurar o GRP. Nós temos que sempre informar, quando a gente usa o comando lá para configurar GRP, o mesmo número de sistema autônomo, tá? Não importa qual seja o número, mas tem que ser o mesmo para todos os roteadores. Então, nessa topologia aqui, nesses 3 roteadores aqui, eu sou obrigado a configurar os 3 com o mesmo número de sistemas autônomos, né? Porque eles pertencem ao mesmo domínio de roteamento que do GRP. Então, se eu não usar o mesmo número, a gente também terá problema. No IPv6, o comando é IPv6 router eGRP e o número de sistema autônomo para eu iniciar a configuração do GRP no IPv6, tá? E também aqui o comando show IPv6 protocolos para verificar se realmente a configuração dos roteadores está correta, está pertencente ao mesmo sistema autônomo. Sobre as interfaces do GRP, a gente precisa também verificar se todas as interfaces estão participando da rede de GRP, né? Então, de novo, lembrando que a gente usa o comando network quando a gente configura o eGRP nas máquinas para indicar que as interfaces do roteador participam do eGRP, né? Então, a gente vai colocar, por exemplo, nesse R1 aqui, eu preciso anunciar essa rede 172.16.10, essa rede 172.16.30 e a rede 192.68.10.4, tá? Então, essas interfaces aqui, elas precisam estar aqui ativas, né, para enviar as informações aqui do eGRP. Então, a gente usa o comando show IP eGRP interface para mostrar as interfaces que estão ativadas para eGRP, ou seja, quais as interfaces que vão enviar atualizações do eGRP para os demais roteadores. E o comando show IP protocols indica quais redes foram configuradas, né? Aqui embaixo a gente tem um exemplo aqui, que nós estamos anunciando a rede 172.16.00 e o 92.68.10.0. Lembrando que aqui no GRP a gente pode configurar tanto no modo Classiful, né, quanto usando a máscara Coringa lá, tá? Então, nesse caso aqui, foram anunciadas 2 redes aqui completas, né, Classiful. No entanto, essa 172.16.00, ela já faz parte dessas 2 aqui, né, da 16.1 e da 16.3, por isso que aqui tem só uma entrada. E a 92.68.10.0 é que faz parte dessa aqui, né. Então, mesmo que eu tenha aqui só 2 entradas, nesse caso aqui, as 3 serão anunciadas, tá? E a gente consegue encontrar aqui essas redes no roteador R1.
Então, aqui os comandos do IPv6 a gente já viu os meses ali anteriormente. O motivo, então, pelo qual as tabelas de alojamento podem não refletir as rotas corretas é devido ao comando passive interface, né? Se de repente eu configurei de forma errada, né, uma interface como passiva. Como eu falei no início ali, a passive interface, esse comando, ele interrompe a entrada e a saída de atualizações de roteamento, tá? O que impede que os roteadores se tornem vizinhos, tá? Então, é como a gente está desabilitando essa interface para que ela não pertença ao EGRP. Então, lá com o comando show IP protocolo, a gente verifica, então, se uma interface do roteador é configurada como passiva. Nesse exemplo aqui, o R2 tem 4 interfaces, né, 3 serial e 1 gigabit, e essa gigabit 0 aqui, ela está como passiva, né, interface passiva gigabit 00. Então, essa interface aqui, ela não participa do IGRP, ok? E qual é o motivo de a gente usar, por exemplo, o comando passive interface? Tá? Pode ser por motivos de segurança, tá? Por exemplo, o administrador da rede não quer que alguma das interfaces faça uma adjacência de vizinhos com o roteador do provedor de internet, por exemplo, pelo WISP, tá? Então, isso, utilizando esse passive interface, isso faria com que a troca de informações entre o meu roteador do WISP e o meu roteador interno, tá? Não haja a troca de informações do EGRP. E o comando para configurar uma interface passiva no IPv6 é o mesmo do IPv4, né? Passive interface, passando ali o tipo, né? Aí o número da interface. Nesse exemplo aqui, pessoal, quando a gente, na verdade, não configura, ou esquece, né, de configurar uma rede como uma rede no domínio do IGRP, tá? Então, deixa eu usar esse exemplo aqui, porque o slide está um pouco ruim. Então, aqui, por exemplo, nessa topologia aqui, ó, essa rede 10.10.10.0 aqui, ela pertence aqui ao R1, e o R1 tem configurado aqui na interface giga 01 com IP 10.10.10.1, né? Então, a configuração da interface desse roteador aqui. Quando essa rede ela entra aqui faz parte, né, e é conectada ao R1, o R1 ele deve, né, anunciar essa rede aqui no IGRP para que o R3 consiga atingir essa rede, né? E nesse exemplo que a gente tem aqui, quando a gente faz um ping, o R3 faz um ping para essa rede, dá todos os pings como falhas, né? Por que isso? Quando a gente for verificar depois ali, usando o comando show IP protocols, para verificar quais redes que o R1 está anunciando para os demais roteadores vizinhos, a gente percebe que ele está anunciando só a 172.16 e a 192.68.10, tá? Então, que seriam aqui essas redes aqui de baixo e essa aqui entre os dois. Mas ele não está anunciando essa rede aqui. Então, às vezes, a gente realmente esquece de anunciar alguma rede que está diretamente conectada ao roteador, e isso faz com que os demais equipamentos da rede não alcancem essa rede aqui. Então, isso é algo simples de resolver, né? É só a gente usar o comando lá, router GRP, passando um número de sistema autônomo, e o comando network, aqui nesse caso 10.0.0.0.0, para a gente, então, fazer a inclusão dessa rede aqui nas próximas atualizações do R1, tá? Então, aqui é só uma questão de quando a gente realmente esquece de anunciar todas as redes ou sub-redes, né, que estão conectadas ao equipamento. Vou voltar aqui, vou continuando. Um outro problema que já viu na aula passada é o resumo automático, né? Então, que é outra questão que pode criar problemas de roteamento. Então, com o comando show IP protocolo, a gente também verifica se o resumo automático está ou não ativo, tá? A gente tem a informaçãozinha lá, automatic, summarization, enable ou disable. Lembrando que o resumo automático é desativado por padrão nos sistemas operacionais 12.2 para frente e no iOS 15 para frente. E antes desses sistemas operacionais, o resumo era ativado por padrão, tá? E a gente já visto na aula passada alguns exemplos ali de como o resumo automático, né, ele pode causar algumas inconsistências no roteamento. Então, para a gente precisar desativar o resumo automático, é só dar o comando no auto summary, na configuração de GRP, para desativar, tá? E caso eu queira ativar, enfim, nesse protocolo, nos iOS mais atuais, ele vem desativado, é só a gente dar o comando no auto summary para fazer a ativação. Para o IPv6, esse resumo automático não é compatível, tá? Então, não tem aqui esse comando para a gente dar no IPv6. Pessoal, hoje, então, eu falei, a aula era pequenininha, tá? Era só para a gente ver um pouco, na verdade, rever aí um pouco do que a gente viu nas últimas 3 aulas sobre o GRP e os tipos aí de problemas que a gente tem e como resolver. Então, praticamente, é só a gente usar os comandos show IP, show IPv, IP, né, IPv6 protocols
os comandos do EGRP Negros para ver a tabela de vizinhança, o GRP Interface para ver quais interfaces estão ativas no GRP, tá? Então, são ali 4, 5 comandos básicos que a gente tem para verificar aí a conectividade entre as máquinas, se tudo está funcionando corretamente. Travou aqui meu mouse. E na aula de hoje, pessoal, como eu já tinha dito, eu coloquei aqui 2 atividades práticas, tá? Essa aqui é uma do IPv4, essa aqui é uma integração de habilidades, tá? Então, depois, se quiserem fazer aqui uma delas, eu recomendo. Dúvidas? Lembrando que a prática do GRP já está ativa lá, tá até o final do mês, tá? Uma das atividades práticas, né, da disciplina já está ativa até o final do mês, tá? Dia 31 de julho. Depois, se coisa precisar de um tempo a mais também, o Jefferson também abre para vocês aí sem problema. Tudo certo? Tudo certo, nada resolvido? Estão vivos? Estamos aí. Estão vivos? Então tá bom. Pessoal, alguém perdeu alguns capítulos aí do 1 ao 4, que não conseguiu fazer, que de repente precisa que eu reative os exames? Ou todo mundo conseguiu fazer a tempo? Se ninguém chorou, é porque eles conseguiram, né? Acredito eu. Tá, pessoal, então só lembrando que a partir da semana que vem, então, o Gerson vai assumir com vocês. Os exames até o capítulo 7 que a gente encerrou hoje estão abertos até dia 13 de julho, que é semana que vem. Depois, se precisar abrir aí mais um tempinho para quem não conseguir encerrar, conversa com o Jefferson que enviar para você sem problemas, tá? Eu também posso abrir, enfim. E era isso. Alguma dúvida aí? E depois, se tiver alguma dúvida também, enfim, para frente aí, vocês têm meu WhatsApp, né, meu e-mail, podem conversar sem problema. Professor, uma questãozinha. Eu estava tentando dar uma revisada nos conteúdos passados do módulo 1 e 2, mas eu acabei sendo bloqueado. Eu não posso acessar mais o módulo 2. Da Cisco? É. Tá. Ô, Arthur, peraí, deixa eu parar de gravar aqui, tá? Daí a gente já conversa. Só um momento.